A partir de agora, programa Conhecendo o Espiritismo. Apresentação: Evelyn Freire. Olá, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Sou Evelyn Freire e estamos juntos com o programa Conhecendo o Espiritismo, um programa semanal de perguntas e respostas espíritas, feito com a sua participação. O programa vai ao ar toda terça-feira, às 13h30, na Rádio Boa Nova, mas está disponível também no canal do Conhecendo o Espiritismo, no YouTube e no Spotify. Em nosso programa, você pode enviar a sua dúvida para o WhatsApp da Rádio Boa Nova, DDD 11 99643 3827, dizendo que a pergunta é para o programa Conhecendo o Espiritismo com Evelyn Freire. E hoje nós vamos conversar sobre coma, vida vegetativa e desencarne. E nossa primeira pergunta é por que algumas pessoas passam por um período de coma ou de vida vegetativa. O coma é uma palavra que advém do termo coma, que significa estado de dormir, embora não seja o mesmo que estar dormindo, pois a pessoa pode, após determinado tempo, voltar do estado comatoso. Já estar em vida, em estado vegetativo, significa estar em um tipo de coma, onde o indivíduo, estando desperto ou dormindo, não consegue ter reações aos estímulos. Quando a pessoa está em coma, seu corpo físico não é capaz de perceber os estímulos internos e externos. Não reage fisicamente a esses estímulos. Contudo, adentrando no aspecto espiritual, podemos dizer ser o indivíduo capaz de perceber aquilo que se passa ao seu redor. Em estados alterados de consciência, como no sono físico, no sonambulismo, no êxtase, no coma e no estado vegetativo, o perispírito tem condições de se expandir, permitindo a libertação parcial do espírito do seu corpo físico, conquanto ainda permaneça a ele ligado por um laço fluídico, conhecido como fio prateado, sem o qual o indivíduo desencarnaria. A partir do conhecimento da reencarnação, nós sabemos que o corpo físico, por meio das doenças e outras limitações, drena a carga tóxica presente no perispírito, eliminando as energias deletérias acumuladas no decorrer de inúmeras existências. Essa carga tóxica é um resíduo do mau uso do livre-arbítrio, quando em momentos de imprevidência ferimos a lei divina. Quando o espírito fica em estado comatoso ou de vida vegetativa, lentamente ele expurga as cargas indesejáveis, opressivas e constrangedoras, preservando o indivíduo durante este processo purificador de uma nova contaminação energética que poderia ocorrer se estivesse na plena posse da sua saúde. O estado vegetativo e o de coma, portanto, são formas de cárcere ao espírito encarnado, que o impedem de novas situações danosas e oportunizam tempo para que toda a carga tóxica de seu perispírito seja expurgada. O Evangelho segundo o Espiritismo, ao abordar se cabe ou não pormos termo às provas do próximo, reafirma estarmos na Terra para concluirmos nossas provações, e que tudo aquilo que nos acontece é consequência das existências anteriores, como se fossem os juros de uma dívida que precisamos pagar. Na codificação, conquanto não haja muita referência sobre o coma ou a vida vegetativa, as lições dos benfeitores espirituais acerca do estado de letargia e morte aparente nos fazem refletir que os indivíduos nesses estados veem e ouvem o que se diz e faz ao seu derredor, pois o espírito tem consciência de si, embora não possa manifestar-se.
Por isso, precisamos ter cuidado com as palavras ditas ao lado de um doente, pois ele escuta, sofre e chora, dependendo daquilo que se diz, ou ainda pelo fato de as pessoas não se incomodarem com a sua paz íntima ou com a sua recuperação. Além disso, orienta-nos a espiritualidade que durante o sono o espírito jamais está inativo, afrouxando-se os laços que o prendem ao corpo e permitindo que ele, embora ligado ao corpo pelo cordão fluídico ou energético, lance-se pelo espaço, entrando em relação direta com outros espíritos encarnados e desencarnados. Assim, compreendemos ocorrer algo semelhante nos casos de coma e de vida vegetativa, onde apenas o corpo sofre limitações, mas não o espírito. Não raro, certos pacientes em estado de coma estão presentes no ambiente em que seus corpos estão paralisados, tendo acesso a tudo o que acontece no local, sem poder, entretanto, manifestar-se fisicamente. Pode acontecer ainda que durante o processo de desdobramento, o paciente apareça em sonhos para algum familiar, pois quem está retido na cama é tão somente o corpo físico e não a sua alma. O benfeitor Emmanuel, no livro Plantão de Resposta, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ao ser questionado sobre o que se passa com os espíritos encarnados, cujos corpos ficam meses e até mesmo anos em estado vegetativo, de coma, responde que o estado do espírito será de acordo com a sua situação mental. Em casos em que o espírito fica perto do corpo, dele não se afastando até receber auxílio dos benfeitores espirituais, encontram-se indivíduos normalmente bastante apegados à vida material e que não se conformam com a situação. Em outros casos, os espíritos, conquanto mantenham ligação com o corpo físico, dispõem de certa liberdade do perispírito, ocasiões em que descrevem paisagens e contatos realizados com seres já desencarnados, passando a encarar a vida com outros olhos e reavaliando seus valores íntimos. Reforça ainda a importância da prece, do equilíbrio, da palavra amiga e fraterna, da transmissão de paz, das conversações edificantes, para que encontrem essas pessoas maiores condições ao trabalho do bem, tanto para o enfermo quanto para a família. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra que em casos em que não há nenhuma esperança de retorno à vida e à saúde, existe sempre a possibilidade de o doente, no momento final, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades, hora de grande importância que permite ao doente refletir e se arrepender. Jamais esqueçamos que Deus não permite passar a criatura por situações que não tragam algum aprendizado, vendo o Criador esperança e futuro, onde vemos o fim, possibilitando-nos, por variados mecanismos, enxergar a verdadeira realidade da vida, a vida espiritual. Reflitamos assim sobre o papel de cada um, quando ao lado de pessoas que se encontram passando por difíceis provas. Observemos quais os meios que o Pai misericordioso colocou ao nosso alcance para suavizarmos o sofrimento do nosso irmão, de modo que o nosso amparo e conselhos possam auxiliá-lo a vencer a prova com mais paciência e resignação, a deter o mal e a substituí-lo pelo amor e pela paz. Meus amigos, trazemos mais uma perguntinha, que é a seguinte: por que as pessoas têm melhoras repentinas antes de desencarnarem? Este fato é também conhecido como melhora da morte e acontece quando um paciente, na maioria das vezes já desenganado pela medicina humana, obtém uma melhora repentina, trazendo alívio e esperanças aos familiares. O doente chega a abrir os olhos e mesmo a conversar com os familiares, permitindo que esses retornem aos seus lares para descansarem, deixando o paciente sozinho. Momentos depois,
o enfermo torna a piorar e desencarna. A doutrina espírita nos informa se tal melhora providenciada pela espiritualidade para auxiliar no processo de desligamento do paciente. A família, por conta do amor, das orações solicitando recuperação, das horas de vigília e mesmo de um desejo egoísta de reter o familiar amado no mundo físico, acaba criando teias magnéticas que retêm o espírito do enfermo ao corpo adoecido, dificultando a desencarnação. As vibrações emitidas não conseguem evitar a morte, mas a retardam e submetem o doente a uma carga maior de sofrimentos. Em casos de enfermidades, é comum iniciar-se o desligamento do perispírito antes do completo desencarne, sendo o processo dificultado pelo apego dos familiares. Então, objetivando libertar o moribundo dessas teias vibratórias, os técnicos da espiritualidade promovem, por meio de recursos magnéticos e espirituais, uma recuperação momentânea do paciente. Com tal melhora, a família fica mais calma, esperançosa e alegre, mudando o padrão vibratório e aliviando as teias magnéticas que prendiam o doente ao corpo físico. A equipe espiritual, então, aproveita o retorno dos parentes aos seus lares para o merecido descanso e completa a desencarnação. O comportamento da família, conquanto reflita amor e afetividade, demonstra também apego e egoísmo, principalmente quando não aceita a perda do familiar e se mostra revoltada e em desespero. Esta postura é mais comum em casos em que os parentes não têm conhecimento da vida após a morte e da imortalidade da alma, que encaram a morte como uma separação completa de seus entes queridos. O espírito André Luiz, no livro Os Mensageiros, traz um caso de um senhor em coma, de uns 60 anos, vítima de leucemia. Os familiares, em muita aflição, pressentiam a morte, e por ser um enfermo muito querido, amigos e parentes envolviam-no, mesmo inconscientemente, numa rede de fios cinzentos que se ligava ao enfermo quase morto, prendendo-o e ampliando o seu sofrimento. Os espíritos responsáveis pela desencarnação encontravam dificuldades para promoverem o desligamento do corpo, requisitando a assistência de Aniceto, a quem André Luiz acompanhava, para neutralizar a teia magnética de retenção criada. O médico, posteriormente à intervenção magnética de Aniceto, informa aos familiares da melhora inexplicável, trazendo a todos bastante alívio. A recuperação provisória do paciente permitiu o descanso da esposa e dos familiares, ficando o doente sozinho, momento então aproveitado pela espiritualidade para desprender finalmente o corpo espiritual do moribundo dos despojos físicos. Infelizmente, ainda são poucos a refletirem na necessidade de ajudar o desencarnante na hora da transição do mundo físico para o espiritual, razão pela qual os espíritos precisam utilizar deste recurso, afastando aqueles que não ajudam, mas dificultam o processo. O ideal seria que todos compreendessem a desencarnação e a vida espiritual, aceitando a separação física momentânea e auxiliando o familiar enfermo a desencarnar, envolvendo em vibrações de amor, de carinho, de preces positivas e de confiança em Deus, para que a sua chegada à erraticidade fosse a melhor possível. Sem dúvida, o conhecimento trazido pelo Espiritismo liberta a criatura de muitos males e sofrimentos. Meus amores, nós trouxemos agora mais uma perguntinha. Na verdade, a nossa última pergunta de hoje, que é: como nos proteger da inveja?
A inveja é um sentimento que pretende que o outro não tenha ou não seja, sendo normalmente causada pelo apego, medo e insegurança pessoal, aliado ao egoísmo. Em uma sociedade extremamente materialista e competitiva como a que vivemos na Terra, voltada para o exterior, para a aparência e para a busca constante da satisfação dos sentidos, a ideia de que o importante é ter e não ser torna-se compreensível. Nesse sentido, a inveja é um dos sentimentos inferiores que a criatura, por conta da sua imperfeição moral, ainda conserva em seu interior, sendo como uma larva destruidora que se manifesta sob a forma de disfarces. Quem acolhe a inveja nem sempre tem consciência do que faz. Contudo, destrói os laços de fraternidade que deveriam unir as pessoas. É sempre devastadora, encontrando suas causas nos planos espirituais inferiores. A inveja é um processo doloroso e perturbador a nível psicológico para aquele que a vivencia, pois se sente fortemente ameaçado em seu equilíbrio emocional quando observa o êxito e a felicidade dos outros, ficando enfraquecido em seu amor próprio e confiança. O invejoso, perante a vida, sente-se inferiorizado, perde longo tempo remoendo fracassos e frustrações, acabando por reagir de forma negativa. Muitas vezes utiliza da maledicência para mascarar a raiva que sente e a insegurança que o aflige. Em O Livro dos Espíritos, na questão 933, os amigos espirituais orientam que para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. São como fantasmas que não dão tréguas, perseguindo a criatura mesmo durante o sono. Ressaltam viver o invejoso e o ciumento em contínua febre, criando para si suplícios voluntários. Kardec, sobre o tema, destaca só ser infeliz o homem que liga importância às coisas deste mundo, pois quando se coloca fora do pequeno círculo da vida material, elevando seus pensamentos para o infinito, mesquinhas lhe parecerão as adversidades da humanidade terrena. Seguramente a melhor proteção que podemos propiciar a nós mesmos contra a inveja ou qualquer outro sentimento inferior é emitirmos e vivenciarmos sentimentos e pensamentos positivos, pois o amor, a alegria, a gratidão, a paz são emoções que elevam o padrão vibratório, aproximando-nos da espiritualidade superior e, por via de consequência, afastando-nos do campo de ação da espiritualidade inferior, encarnada ou desencarnada. No Livro dos Médiuns, o mundo espiritual orienta que o único meio de afastar os maus espíritos é atrair os bons, pois pela prática do bem, os maus desaparecerão, considerando serem o bem e o mal incompatíveis. Logo, bons pensamentos e boa conduta tornam o homem praticamente imune a qualquer má intenção que lhe seja direcionada. Entretanto, como nem sempre conseguimos manter as nossas emoções positivas, por conta das lutas e dificuldades da vida terrena, ficamos preocupados, tristes, estressados, desanimados e magoados, sendo natural que ainda nos enfraqueçamos espiritualmente. Neste momento, as energias negativas acabam instalando-se em nosso lar e em nossa vida, colocando-nos facilmente em sintonia com as vibrações de inveja direcionadas a nós. A inveja, portanto, só nos atinge quando entramos na mesma sintonia de insegurança, insatisfação ou sensação de incapacidade. Enquanto não conseguirmos manter nossa mente e emoções em pleno equilíbrio, estaremos sujeitos à inveja. Por isso, precisamos começar a olhar para nossas próprias inseguranças, buscando estarmos mais seguros e satisfeitos conosco. Na tentativa de evitarmos ser objeto de inveja,
é recomendável não falarmos excessivamente da vida e dos projetos pessoais ainda por realizar, evitando darmos motivos para a inveja. Aspecto também importante é escolhermos bem as nossas amizades, não permitindo que toda e qualquer pessoa entre em nossas vidas, sem antes verificarmos se as mesmas são detentoras de boas virtudes. Criaturas muito negativas, que estão sempre desgostosas, reclamando da vida, são potencialmente invejosas, mesmo que disso não se apercebam. E lembremos, por fim, do conselho simples e direto de Jesus: orai e vigiais, mantendo o pensamento elevado, cuidando da nossa conduta, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e ações, estaremos plenamente protegidos contra qualquer mal. O objetivo de todos nós é elevarmos o nosso pensamento ao Pai, procurarmos sintonizar sempre os nossos amigos espirituais, o nosso espírito protetor, recebendo deles as inspirações positivas, os bons fluidos, e com isso nos imunizando contra qualquer vibração ou sentimento inferior. Os maus só terão acesso ao nosso coração, à nossa vida, se nós permitirmos. Quando nós nos elevamos, quando nós sintonizamos com o bem, nós criamos então uma proteção fluídica que realmente nos livra de todo o mal. Portanto, trabalhemos dia a dia para sermos melhores e nada de ruim chegará ou atingirá o nosso coração. Meus amores, estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Mas semana que vem estaremos novamente juntos com o tema Pluralidade dos Mundos Habitados. Caso você tenha dúvidas, envie-as para o WhatsApp da Rádio Boa Nova, DDD 11 99643 3827, dizendo que a pergunta é para o programa Conhecendo o Espiritismo com Evelyn Freire. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Você acompanhou Conhecendo o Espiritismo com Evelyn Freire.